Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um dia de webinar. Hoje falando sobre ABM. Meu nome é Leonardo Estivo, me apresentando para quem não estava presente nos últimos dias. Sou coordenador de marketing aqui na Outmarketing. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ABM com o Eduardo Correia, da Sharp Spring, ele que é um dos principais responsáveis pela operação aqui no Brasil. E será um prazer ter o Eduardo aqui com a gente também, compartilhando bastante conteúdo. A gente já teve 2 dias, né, de conteúdo. Falamos sobre Growth Hacking com o Ricardo, da Growth Hackers. Tivemos também ontem o Otávio da Plumes falando sobre CRM, como vender baseado em dados, até já puxando o gancho, respondendo algumas dúvidas do pessoal ali no chat. Todos receberão todas as apresentações, os slides, tudo isso no e-mail de vocês, basta estar cadastrado na landing page, na nossa página de cadastro ali do nosso Bootcamp. Hoje a gente vai falar sobre a ABM, né, do conceito à prática. Amanhã falaremos sobre inbound marketing para empresas de TI, com a Camila Nunes, CS lá da RD Station. E também fechamos na sexta-feira com o Felipe Mateus, ele que é especialista em LinkedIn. A gente vai falar sobre social selling B2B, 4 passos para vender com o LinkedIn. Inclusive, nessa sexta-feira, com o Felipe Mateus, a gente vai ter uma surpresa ali para quem tem nos acompanhado durante os dias de webinar. A gente vai fazer não vou dar spoiler não, mas vai ter uma surpresa bem bacana para vocês. Queria agradecer aos nossos parceiros, né, a Growth Hackers, a Plumes, a Sharp Spring, a RD Station, o próprio Felipe Mateus, e também a todos do time da Outmarketing que estão por trás aqui do evento, fazendo de fato com que aconteça. Um agradecimento especial ali a todo o time, em especial a Júlia, a Luciane, Vitor, o William e ao Alexandre. E todo o time comercial também que está acompanhando aqui com a gente. Sem mais delongas, né? Vamos já ao conteúdo. Já informando vocês, a Carol Martins e a Júlia está no chat aqui acompanhando também, junto com a gente. E em caso de dúvidas, considerações ali, fiquem à vontade para interagir no chat com a gente. E também as dúvidas enviem no Q&A, que aí no final o Eduardo vai destinar um tempinho para responder ali. Eduardo, eu vou te chamar já para se apresentar. Primeiramente, muito obrigado por topar compartilhar conteúdo com a gente. Já acompanhamos você há um tempo e a gente sabe que vai ser uma grande aula para o pessoal. Escolhemos todos os participantes e parceiros a dedos ali para, de fato, levar esse conteúdo para o mercado de TI e de marketing. Muito obrigado. Legal, legal. Obrigado, Leonardo. Agradecer aí, Leonardo, a Júlia, o Alexandre da Outmarket pelo convite. Queria dar boa tarde para todos vocês. A gente sabe o quanto o nosso tempo é precioso, então eu quero fazer acontecer aqui hoje, que vocês saiam daqui com vários insights. Então, uma boa tarde aí a Cristiane, Júlia, Amanda, todos que estão aí no chat, Carol, Fabrícia, todos vocês sejam muito bem-vindos aí, Ellen também. Então, gente, eu vou estar de olho aqui, um olho eu vou estar aqui na minha apresentação, conversando com vocês, vou estar de olho no chat, também nas perguntas que vocês enviarem, e eu espero que eu possa contribuir ao máximo. Aí, Leonardo, eu fico no teu aguardo aí para começar a minha apresentação também. Já pode já ir compartilhando, Eduardo. E fazer os agradecimentos especiais também a todos. Estou vendo bastante pessoal aqui que já esteve com a gente nos 2 primeiros dias, tem feito presente hoje também, e espero rever vocês amanhã e na sexta-feira também. Tem bastante conteúdo bacana ainda para a gente compartilhar, bastante feedback positivo já dos que a gente já fez, e espero contar com a presença de todos também nos próximos dias. Aproveito para também falar, a gente vai compartilhar o nosso site da Outmarket, então quem ainda não nos conhece, entra no nosso site, entra no site da Sharp Spring, conheça também as soluções que eles oferecem. E é isso aí. Eduardo, agora é contigo. Vou ficar aqui de stand-by, né? Aos poucos eu vou
Vou botando minha cara aqui também. Caso tenha alguma dúvida pertinente aqui do pessoal no momento que você estiver apresentando, eu libero o microfone aqui, passo a bola para você, mas sei que você vai estar acompanhando aí também. E aí, no final, pessoal, a gente libera um tempinho ali para as dúvidas. Então, fiquem à vontade de mandar no Q&A qualquer dúvida que vocês tenham pertinente ao assunto, que é um assunto muito interessante, está muito em alta e tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento aí que o Eduardo trazer. Eduardo, a bola é sua. Valeu, valeu. Obrigado, Leonardo. Bom, gente, vamos lá então. A Account Based Marketing, ABM ou ABM, é um dos assuntos aí que já não é mais tendência, né? Tem várias empresas já utilizando aqui no Brasil. Antes da gente começar diretamente ao assunto, me apresentar um pouquinho para vocês, caso vocês não me conheçam, já até faço o convite lá no LinkedIn, Eduardo V. Correia, Eduardo Correia da Sharp Spring, para a gente se conectar. A minha primeira formação é em design, depois eu estudei marketing, e eu vim nos últimos anos parar na área de vendas. Então, isso tudo eu acho que agregou, eu acho que quando a gente fala de IBM é uma integração entre marketing e vendas, então eu tive muita sorte de o universo conspirar e dentro das minhas experiências profissionais terem me ajudado a aplicar tanto aquilo que eu aprendi lá em design como comunicação, depois vindo para a área de marketing, até me transformar no responsável pela operação da Sharp Spring aqui no Brasil, que é uma plataforma de automação de marketing SRM, inclusive parceiro aí da Outmarketing, onde nós aplicamos projetos dentro da nossa plataforma de outbound, inbound, account-based marketing e outras soluções. Então, eu sou responsável pela operação há 7 anos aqui no Brasil e eu queria muito compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Eu converso com muitas empresas. Hoje eu ofereço mentoria de IBM para empresas nacionais, multinacionais. Eu aplico isso desde 2017, então eu vou explicar um pouquinho para vocês minha trajetória, o que eu aprendi, o que eu errei. Então eu acho que vai ser bem prático, fiz com bastante carinho essa apresentação aí para vocês. Então eu queria desejar novamente uma boa tarde, depois boa noite, bom dia para quem assistir depois, para que realmente seja bem prazeroso para vocês. O conteúdo é denso, vai ser denso, mas eu espero que seja agradável, que vocês possam pegar aí, né, uma xícara de café comigo, poder prestar bastante atenção nesse conteúdo, se conseguir, né, tirar as outras telas ali de WhatsApp, de e-mail e focar só aqui na apresentação para a gente realmente tirar o melhor proveito. Vamos fazer disso um bate-papo, não um monólogo, né? Então vou estar de olho ali no chat também, conversem comigo. Então é isso, gente. Esse sou eu, Eduardo Correia, minha experiência. Ganhei algumas premiações aqui no Brasil pelo trabalho que vim desenvolvendo na Sharp Spring e espero que a gente possa se conectar aí pelo LinkedIn, tá bom? Vamos lá. Bom, então, dentro da apresentação, eu tenho 2 grandes desafios aí com vocês. Primeiro, explicar o que é essa nova metodologia. Será que é uma metodologia nova que veio só para vender mais livros, cursos, ou será que realmente é uma metodologia que tem entregado resultado ao mercado? Então, eu me apaixonei por esse tema. Assim como lá, 7 anos atrás, quando eu comecei a ler os primeiros e-books da Marketo, lá nos Estados Unidos, sobre lead nurturing, nutrição do lead, há 7 anos atrás, e achava aquilo incrível, e hoje em dia, né, é um negócio que faz parte do dia a dia de quem trabalha com marketing, vendas. Hoje, em 2017, para agora, quando eu comecei a estudar o IBM, eu vi o quão fantástico é essa estratégia e como ela revolucionou minha vida profissional e como ela revolucionou a área de vendas aqui da Sharp Spring. Então, eu tenho esse desafio também de deixar vocês aí como entusiastas de IBM, porque realmente é uma metodologia incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, além de ela entregar um grande resultado. Então, eu vou passar pelos princípios desse conceito, o que é, o que não é. A gente confunde, às vezes, um outbound personalizado com o próprio ABM, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que vai funcionar esse funil de vendas, como é que eu vou alinhar o marketing e vendas dentro desse novo funil, desse novo conceito. E aí, o mais legal é que a gente vai para a prática. Eu vou mostrar para vocês realmente qual que é o time que vocês precisam ter, ou como vocês podem começar, até transformar numa operação mais madura. Eu vou mostrar, inclusive, a própria experiência da Sharp Spring, lá em 2017 até 2022, quais foram as mudanças de estratégia que nós fizemos, e eu vou também comentar as ferramentas, algumas delas que a gente utiliza para fazer essa estratégia, e depois ainda, para quem ficar até o final, vai ter o mapa do tesouro, né? Eu vou colocar o passo a passo, realmente, de todas as atividades dentro da estratégia. Então, vai ser super legal, conto com vocês aí também para participar. Beleza. Então, por que a gente está falando em IBM aqui hoje?
Cada vez mais o mercado tem sido fomentado para isso, cada vez mais aparecem especialistas, e se você não é um especialista em IBM, eu já digo que existem grandes oportunidades dentro desse mercado, profissionais são muito bem valorizados por isso. Por quê? Porque tudo mudou, desde, né, há muito tempo já, a gente viu lá atrás, por exemplo, a explosão do inbound marketing, do content marketing, a gente viu a explosão, por exemplo, do tema outbound com receita previsível, onde você tinha metodologias muito eficientes, né, para colocar em prática. Só que essas metodologias, elas ajudam muito, elas criam tipo um framework, né, um processo para você trabalhar. Então, eu vou trabalhar com canais de inbound, outbound, mas o que tem acontecido no mercado? Todo mundo faz as mesmas, todo mundo emprega as mesmas metodologias e elas vão saturando com o tempo. Então, a pandemia acelerou muito isso. Antes a gente atendia mais o telefone. Hoje a gente atende telefone só quando a gente reconhece o número, por exemplo. Antes poucas pessoas usavam, né, o LinkedIn para prospectar. Hoje em dia, eu tenho certeza que você aqui está sendo prospectado pelo LinkedIn com muito mais frequência. Antes a gente recebia poucos e-mails, hoje em dia a gente recebe centenas de e-mails de prospecção. E todo mundo seguindo aquele mesmo template, né? O template lá das dores, prova social. Por mais profissional que a gente seja, por mais que a gente invista em copy, a nossa taxa de conversão ela vai cair, porque o mercado ele é muito competitivo, então os canais vão ficando saturados. Então, essa mudança de perspectiva, na verdade, com a IBM, é a gente trabalhar a hiperpersonalização, eu vou mostrar isso para vocês, e a gente trabalhar cada vez mais também proposta de valor. E eu vou mostrar alguns exemplos de como nós podemos construir um relacionamento para engajar o nosso cliente. Então, assim, essa mudança de perspectiva requer uma metodologia nova. Por quê? As outras metodologias, elas vão saturando, elas têm um ápice, né, na sua taxa de conversão. Eu não sei se vocês perceberam isso. Cada vez, por exemplo, mídia paga, a gente antes tinha um custo de aquisição, o CPA da mídia paga era 1, há 2 anos atrás, hoje em dia é outro. Quem trabalha aí com microtargeting no LinkedIn, por exemplo, sabe o quanto está custando um CPC, um clique, uma taxa de conversão dentro do LinkedIn. Os custos têm aumentado. Então, por que a gente vai criar as mesmas estratégias? Por que a gente não precisa evoluir? E lá nos Estados Unidos, as empresas estão evoluindo. Então, aqui tem alguns dados que eu trouxe para vocês. As empresas de B2B cada vez mais, né, promovem o ABM, isso nos Estados Unidos. No Brasil, a gente está vendo já esse movimento. Os profissionais de marketing também dizem que pode mensurar o impacto positivo depois que adota uma estratégia de IBM. Eu vou mostrar, inclusive, os resultados aí para vocês. E 80% dos profissionais de marketing também diz que a IBM ele melhora, né, essa vida, né, o lifetime value do cliente, esse custo do cliente, ele consegue colocar muito mais receita dentro da tua empresa e ficar muito mais tempo com você, quando você consegue aplicar uma estratégia correta de IBM, porque o IBM, a gente não está falando só de marketing e vendas, a gente está falando de sucesso ao cliente também, do pós-venda. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. E melhora as taxas de conversão. A gente tem uma Play, que é uma campanha aqui na SharpSpring, por exemplo, que a gente conseguiu 72% de taxa de abertura. Então, chega a ser surreal o quanto a gente consegue realmente aumentar essas taxas de conversão quando a gente é muito personalizado, beleza? Então, vamos lá. Bom, eu gostaria de iniciar aqui pelos princípios, não o princípio assim do conceito, na palavra, o que é, né, o ABM. O ABM, na verdade, é uma metodologia que ela é baseada em contas. A gente tem que realmente pensar na conta e não no lead. E eu vou explicar isso em detalhes, só que eu gostaria de ter uma linha de raciocínio com vocês de 4 aprendizados aqui que eu tive, que foram os maiores dentro desses anos já aplicando esse tipo de estratégia. Primeiro, marketing e vendas. Aqui a gente está falando de marketing e vendas altamente alinhado. Quando a gente faz uma estratégia que é baseada em contas, por exemplo, você gostaria até o final do ano de fechar um contrato com os 10 maiores bancos e fintechs do Brasil. Isso é um desejo seu. Mas como que eu vou fazer isso com plano de ação? Eu tenho que envolver marketing e vendas. Então, por exemplo, se eu vou prospectar o segmento de fintechs, eu preciso ter uma prova social documentada, né? Pode ser por vídeo, por texto, uma landing page, eu preciso de provas sociais. Por quê? Porque a minha equipe comercial, quando ela for prospectar, ela vai precisar dessas provas sociais como abertura, como script dentro do seu roteiro comercial. Então, quem vai fazer isso para a gente? Quem é que vai apoiar vendas? É o marketing. Se você tem concorrentes na sua área,
eu preciso de um comparativo, né, comparando a minha solução com os concorrentes, por exemplo, porque a principal objeção desse mercado é migrar de solução. Então, você vai analisar dentro da tua buyer persona, das tuas accounts, quais são os principais diferenciais que você tem, quais são, né, as principais objeções. Normalmente, a gente desenha isso documentando o ICP, né, o perfil ideal de cliente, e a gente senta com marketing e vendas e faz esse ajuste. O que é importante aqui nesse alinhamento? Não é só a gente pensar em SQL e MQL, mas pensar o quanto a gente consegue qualificar uma conta, o quanto a gente consegue engajar uma conta. Por exemplo, uma das minhas personas dentro de um banco ou de uma fintech, por exemplo, é o CTO. Será que esse CTO está consumindo o conteúdo da minha empresa? Ele está participando dos meus eventos? Ele está acessando o meu site? Além do CTO, será que a área de compras já está em contato comigo? Eu já mapeei quem é a pessoa correta que eu vou entrar em contato? Então, isso é um pouco do que a gente precisa visualizar aqui. Depois disso, a gente tem que ter o pensamento seguinte. A gente não está falando do lead. Eu não estou falando só do CTO do Itaú. Eu estou falando da account, né, da conta, por isso o ABM. Então, eu preciso, dentro dessa estrutura, entender. O CTO pode ser o tomador de decisão. Mas será que eu já não posso também colocar aqui a área de compras, que vai ser um influenciador? Será que eu não posso colocar aqui um gestor da área de TI? Quem são as pessoas envolvidas e como eu vou criar estratégias para cada uma delas? Então, isso é muito importante. Depois, eu vou falar com vocês sobre abordagem super personalizada. Quando a gente envia um e-mail para uma conta desejo, uma conta que você gostaria de fechar um contrato, a gente precisa enviar um e-mail especificamente para aquela empresa. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vai desde microvídeos, desde brinde pelo correio, são uma série de estratégias que a gente vai fazer aqui nesse sentido. E por último, que é um pouco da pauta aí do evento de vocês, da sexta-feira, falar um pouco de abordagens no LinkedIn, social selling e tudo mais. Então, quando a gente fala em relacionamento duradouro, não é você contratar uma ferramenta ou se conectar com uma pessoa pelo LinkedIn, ela aceitar a tua conexão e depois de 15 minutos a gente brinca, né? Entrar com os dois pés juntos, ir lá e fazer uma prospecção, chamando a pessoa para um bate-papo comercial. Não é assim que funciona. Você não criou um relacionamento com aquela pessoa ainda, você não gerou empatia, autoridade. Então, a gente precisa realmente se conectar com a pessoa, compartilhar conteúdo relevante, quando a pessoa publicar algo, você comentar, compartilhar e assim por diante. É criar um relacionamento genuíno com essas pessoas, tá? Então, esse aqui são, né, 4 pilares que eu acredito. Eu vou para umas partes um pouquinho mais práticas depois, mas, gente, então, eu falei para vocês, às vezes pode ser um pouquinho maçante, mas eu quero muito que vocês entendam essa linha de raciocínio, foi a linha de raciocínio que eu construí, porque se vocês esquecerem qualquer um desses pilares, desses princípios, isso pode afetar muito a estratégia de vocês lá na frente. Beleza, então vamos lá. Funil de vendas, por exemplo. A gente tem aqui à esquerda um funil mais tradicional, que é aquele funil que você pode injetar mídia paga, você pode fazer content marketing, você vai atrair pessoas até o teu site. Até aqui, beleza, você atrair as pessoas até o teu site, você vai usar dos elementos visuais do teu site, um CTA, um formulário, né, de uma landing page, para converter eles em leads potenciais. Depois disso, você vai fazer o trabalho de nurturing, né, o processo de nutrição desses leads, até eles serem qualificados ou levantarem a mão e você ter uma abordagem comercial com eles. Quando a gente fala aqui do ABM, a gente está falando de um funil um pouquinho diferente, porque a gente vai começar identificando quais são as contas-alvo. Então, por exemplo, eu defini que eu quero prospectar 50 empresas varejistas no Brasil, na região de São Paulo. Defini isso, tá? Quem são as pessoas que estão envolvidas nessa decisão? Por isso que é muito bom ter a definição do perfil ideal de cliente aqui. Vai ser o CEO ou então algum C-level da área do varejo que trabalha na área de tecnologia. Bacana, a gente já sabe quem são as pessoas que são os tomadores e influenciadores. Aí sim eu vou criar uma campanha de prospecção ativa, que eu vou mostrar para vocês, onde nós vamos usar do e-mail, pode ser telefone, LinkedIn, WhatsApp, todos os canais onde aquela pessoa se encontra. O LinkedIn é uma das ferramentas mais usadas aqui. E a gente vai, então, fazer um trabalho, uma campanha que a gente chama de plays, tá? São campanhas, são jogadas que nós vamos fazer para prospectar essas grandes empresas. Quando eu falo em account-based marketing, é muito importante a gente identificar que a gente está falando de grandes contas, de grandes clientes. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de estratégia, como é que vocês vão separar essas contas? Olhar para dentro de casa, ver quem são os clientes mais lucrativos de vocês e procurar no mercado clientes com o mesmo perfil. Ok? Aí vocês vão perguntar, Edu, mas o account-based marketing eu posso usar
meu ticket médio é baixo, eu posso usar account? Não, aí você vai usar outbound. Qual é o ticket médio ideal? Não existe um ticket médio ideal. Mas se eu fosse colocar na minha experiência, as estratégias de IBM com ticket médio mais baixo que eu já fiz, você precisa ter uma receita com o teu produto ou serviço de pelo menos R$10.000, tá? Ano, R$10.000 ano. Então, isso aí já seria um indicativo, assim, de projetos que eu já participei e funcionaram através de ticket médio. Agora, se você vende um produto muito simplório, né, um produto com ticket médio muito baixo, sei lá, R$100 por mês, um SaaS, por exemplo, aí você tem que usar do inbound, de outbound, de estratégias mais em escala. Aqui eu estou falando de grandes contas. Por exemplo, hoje a gente atende empresas como Huawei e Fujitsu, são grandes empresas que têm contratos hoje de R$1 milhão para desenvolvimento de um projeto. Então, imagina o potencial de você entrar em contato, agendar uma reunião e vender um projeto de R$1 milhão. Eu tenho agências que desenvolvem aplicativos de 200, 300 mil reais, só que eles precisam prospectar grandes empresas. Então, essas empresas que vendem projetos de grande porte, com grandes contratos, é o ideal para fazer o IBM. Tá? É muito mais eficiente, é muito mais... entrega um resultado muito melhor para vocês do que fazer um outbound personalizado, por exemplo. Beleza? Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês o meu aprendizado dentro da Sharp Spring. Lá na Sharp Spring, eu comecei em 2017 com essa estratégia, e essa estratégia ela teve alguns passos até chegar no estágio atual. Então, eu não comecei já com grandes plays, grandes campanhas, então eu queria colocar um pouquinho da minha experiência aqui para vocês. O primeiro passo que a gente fez foi trabalhar com e-mails e landing pages personalizadas. Eu vou mostrar depois um exemplo para vocês. Então, quando eu enviava, por exemplo, um e-mail convidando a pessoa para participar de um bate-papo, de uma mentoria com a Sharp Spring, o que eu fazia? A pessoa que acessava aquela landing page tinha logo da empresa dela na minha landing page. Então, isso é muito legal, porque a pessoa, quando ela acessava, eu tinha o convite, poxa, que bacana essa personalização, a pessoa já vê o nome dela, vê a logo dela dentro daquela landing page. Então, isso é muito importante falando em personalização. A gente aproveitava leads do inbound. Então, por exemplo, eu tenho um lead que é do inbound, ele está sendo nutrido e ele chega num lead score, lá uma pontuação de 200 pontos. Porque ele já participou de eventos da Sharp, porque ele já abriu nossos e-mails. Então, eu pegava esses e-mails e fazia um convite convidando essa pessoa para um bate-papo. Só que esse bate-papo não é um bate-papo simplesmente comercial. Isso eu vou conversar com vocês já nos próximos slides. A gente convida essa pessoa para uma troca de experiência e eu vou explicar quais são as estratégias que a gente utiliza para isso. Então, a gente usou aqui uma play, a gente tinha um SDR e uma pessoa na área de fechamento, né, e uma pessoa no marketing para nos apoiar. Então, assim, eram 3 pessoas rodando essa squad aí de IBM, tá? Então, era uma equipe de 3 pessoas que estava rodando essas estratégias. Só que qual foi a evolução? A partir de 2019, a gente viu que as nossas estratégias elas muito, como é que eu posso dizer, muito individualizada. Então, a gente fazia uma ação, uma play, uma campanha, não dava resultado, a empresa do outro lado não nos respondia, a gente não conseguia contar com o tomador de decisão e a gente desistia daquela empresa. Só que a gente começou a perceber que se a gente não conseguia falar com o João, que era o CTO da empresa, por que eu não poderia falar com a Maria, da área de compras, que poderia fazer uma ponte com o CTO da empresa? Então, a gente começou também a perceber que a gente precisava trabalhar em volta daquela conta e ser mais agressivo no sentido de fazer mais plays para outras pessoas dentro daquela empresa. Então, a gente começou a trabalhar com mais personalização, a gente começou a fazer workshops também presenciais, isso foi antes da pandemia, né? Então, por exemplo, eu convidava pessoas para ir num coworking em São Paulo para fazer um workshop sobre tal tema. Então, eu convidava essas pessoas, ou então pagava um almoço para aquela... Vou falar um pouquinho para vocês de uma ideia nossa, né? A gente trabalha muito com... Nosso perfil de clientes são agências, assim como a Hotmart, nossa parceira. Então, quando eu faço um workshop presencial, ou quando eu convido para oferecer um almoço para uma agência, eu falo, olha, tu não queres, por exemplo, fazer um cafezinho aí para a tua agência, ou chamar eles para fazer um almoço? A gente dava lá $200, por exemplo, para a agência, desculpa, $250, e essa agência ia então lá, sei lá, saía com o pessoal, almoçava, e a gente depois marcava essa reunião. É um mimo, né? É um presente, daí você vai falar, pô, Edu, mas $250 para um almoço não é muito? Depende do teu custo de aquisição de cliente, do teu CAC. Eu hoje em mídia paga vou ter um investimento muito maior
em mídia paga do que pagando, por exemplo, um almoço para uma agência potencial. Ou, por exemplo, tem algumas plays que a gente envia um café para a agência, a gente convida ela para bater um papo, tomar um café, e a gente envia um café personalizado para ela. Esse café personalizado tem um custo, mas será que esse custo é tão alto quanto a gente está investindo em conteúdo, mídia paga? Então, esse é um cálculo que vocês precisam fazer, beleza? E aí depois a gente veio aqui para 2020, aqui teve uma evolução, se vocês perceberem aqui, ó, tem uma sigla aqui que é o LDR, que é a pessoa que cuida do mapeamento das contas. Então isso aqui foi uma evolução do projeto também. Por quê? Se antes eu tinha um SDR que ia atrás dos contatos, pegava os contatos e depois ele ia prospectar, agora eu tenho uma pessoa dentro do time que ela usa ferramentas, que eu vou mostrar para vocês quais são essas ferramentas, que ela vai prospectar e vai tentar encontrar os dados dos tomadores de decisão, e quando o SDR olhar para a sua pipeline, para o seu CRM, ele já vai diretamente prospectar os leads, ele não precisa procurar dados, ele não precisa procurar o e-mail, o telefone, o cargo daquela pessoa, porque o LDR vai fazer isso. É uma pessoa um pouco mais júnior que vai fazer esse mapeamento. Tá, Edu, mas essa pessoa LDR, ele só pega e-mail, telefone? Não. Além disso, também ele coleta informações sobre a empresa. Será que essa empresa já teve um aporte? Será que essa empresa está tendo novos colaboradores? Enfim. Então, por quê? Porque o SDR vai focar na prospecção. Então, aqui a gente começou a trabalhar com microvídeos, que é uma estratégia que eu vou mostrar para vocês também. A gente começou cada vez mais a fazer e-mails personalizados, trabalhando com vídeos, e aqui a gente começou a ter os resultados mais expressivos, e hoje a gente chegou no melhor momento da nossa estratégia. Significa que vocês vão demorar para chegar nisso? Não, porque eu lá em 2017 não tinha, né, várias pessoas já trabalhando com plays aqui no Brasil, com ABM. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Inclusive eu estou dando várias dicas aqui para vocês que eu não tinha lá em 2017. Só que, claro, que ABM ele é uma evolução constante. Então, você pode começar simples e depois você vai, né, evoluindo. E hoje, aqui em 2022, a gente já tem consolidado 22% das nossas oportunidades vem dessa estratégia. 22%. Isso é muita coisa para um canal. A gente trabalha com diversas plays e a gente trabalha muito com brindes também. Então, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente no web. Beleza? Então, gente, tá tudo certo. O ritmo, assim, ó, essa primeira parte é um pouquinho mais maçante, assim, porque, como eu falei para vocês, eu preciso que vocês entendam bem a linha de raciocínio do conceito para depois a gente chegar na parte prática. Eu já estou chegando aqui na parte prática com vocês. Beleza? Então, só me dão um ok aí se o ritmo tá legal. Anderson, tem ferramentas de account? Tem ferramentas, eu vou mostrar no próximo slide. Ó. Se tu ficar até o próximo slide, eu vou mostrar várias ferramentas que existem de ABM, tá? Beleza, Ítalo, Janaína, obrigado pelo feedback, Camila também. Beleza. Vamos lá. Então, assim, gente, ó, quando eu falo de time, por exemplo, quais são as pessoas necessárias? Significa que essas pessoas aqui, você precisa ter um time, precisa ter uma equipe já montada com essas 5 pessoas? Não, eu comecei sozinho a fazer isso, eu fazia tudo, né? Tipo, chutava lá o escanteio, corria para cabecear. É o melhor modelo? Não é, mas é o que eu tinha, eu queria validar o modelo. Quando eu validei, eu consegui ir ampliando a equipe, inclusive hoje a gente tem um squad muito mais bem formado, uma equipe toda estruturada só para estratégia de account-based marketing. Então, hoje você pode utilizar dessa equipe. Então, quais são as principais? LDR é a pessoa que vai mapear, como comentei para vocês, ela vai usar ferramentas. Eu vou mostrar no próximo slide. Ela vai entrar no LinkedIn, vai pesquisar no Google, vai pesquisar nos principais ecossistemas do teu mercado e ela vai coletar informações. Desde coletar informações como nome, sobrenome, e-mail, cargo daquela pessoa, onde trabalhou, até, por exemplo, informações sobre a empresa. O SDR, ele é a pessoa mais ativa dentro do projeto, ele é a pessoa que vai prospectar, ele que vai ter que performar. Ele vai ligar, ele vai disparar e-mail, ele vai se conectar no LinkedIn, ele vai criar o relacionamento. Quando ele conseguir fazer uma conexão, ele vai passar o bastão para um executivo de contas, né, o close, que é a pessoa que é uma pessoa mais experiente da área de vendas. Quando a gente fala em grandes contratos, inclusive, essa pessoa aqui que é o responsável por vender o projeto, pode ser até o CEO, pode ser o proprietário da empresa. Por quê? A gente está falando de grandes projetos, então ele tem que participar dessas reuniões também. E junto com isso, a gente tem a time de sucesso ao cliente, porque depois que você fecha um contrato, quando a gente fala em IBM, a gente está falando de grandes empresas.
Você muitas vezes pode entrar no Itaú, vou dar o exemplo do Itaú aqui, que é um grande banco, né? Então, você entrou lá no Itaú. Muitas vezes a tua empresa ainda não é tão conhecida para você entrar com um grande projeto lá dentro. Você pode entrar pequeno, você pode entrar com um projeto menor, você fazendo um bom atendimento, um bom trabalho, você expande esse contrato. Isso acontece muito em IBM. Eu já entrei em várias empresas que são multinacionais, que a gente começou lá só com a ferramenta da Sharp Spring, implementamos, e depois eles vão nos contratando para dar treinamentos, para evoluir, para aumentar os módulos da ferramenta, e você começa a expandir o seu contrato lá dentro. Então, isso é muito comum. Mas, para isso, você precisa de um bom trabalho de sucesso ao cliente. E, por último, o time de marketing. É o time que vai te apoiar, que vai criar os materiais para você performar. É ele que vai fazer também as pré-plays que eu vou mostrar para vocês, que são as campanhas antes de uma prospecção. Beleza? Então, a gente tem todas essas pessoas aqui dentro do projeto. Beleza? Sucesso ao cliente também, outra play muito importante que vocês podem fazer, por exemplo, é olhar dentro da base de vocês quem são os maiores clientes. Por que não a gente fazer uma play, né, uma campanha de IBM para os clientes de vocês? Porque lá nos Estados Unidos, a última pesquisa da Demand Base mostra que o Tier A, que é a principal camada, o principal cliente de vocês, hoje nos Estados Unidos, né, os Key Accounts, 30% das estratégias de IBM são focadas no Tier A, que são clientes da própria empresa. Então, você tem um cliente, você quer vender mais serviço, quer vender um novo portfólio de serviço, por que você não pode, então, oferecer para esse seu cliente? Mas não é simplesmente você disparar um e-mail, chamar no WhatsApp. Existe uma estratégia para você fazer isso. E você convidar essa pessoa para um bate-papo, você ver como é que está o NPS do teu cliente, se ele está satisfeito com a tua solução, e você entrar com a melhor abordagem. Tá? Eu vou explicar também, vou dar um exemplo para vocês nesse sentido. Beleza? Então é isso. Bom, Anderson, desculpa, não entendi que tu tinha feito ali uma afirmação, né? Eu entendi que era uma pergunta, tranquilo, tem várias ferramentas, vou mostrar para vocês. Beleza. Tem algumas perguntinhas aqui que eu já vou estar respondendo ao final aqui com vocês também, já estou separando algumas aqui. Só para a gente não perder a linha de raciocínio, eu vou continuando aqui. Beleza? Vamos lá. Olha só que legal esse slide. Esse slide aqui é bacana, porque isso aqui são as ferramentas que eu já utilizei em projetos, algumas de referência também, de qual é esse tech stack, né? Qual é essa pilha de tecnologia que a gente pode utilizar para implementar esse tipo de estratégia. Então, assim, ó, eu diria que o LinkedIn, Sales Navigator, né, a plataforma mais utilizada do mercado, ela que você encontra os cargos, as empresas e uma série de informações. Inclusive, o LinkedIn ele tem um sistema de alertas quando uma empresa está crescendo, o número de colaboradores, quando a empresa comunica algo para o mercado, ela comunica através, né, do seu assessoria de imprensa, ela coloca no LinkedIn. Então, é a ferramenta que a gente vai mapear realmente as contas. Eu uso aqui várias ferramentas, tá? Eu uso Intexify, Speedio, Datanyze, são ferramentas que elas encontram também dados. Por exemplo, eu quero saber, hoje o meu concorrente é a HubSpot, eu quero saber quem são os players do mercado que estão usando o HubSpot, essa ferramenta sabe me dizer quem são. Eu quero só empresas com mais de 50 colaboradores em São Paulo, no segmento de varejo. Essas ferramentas vão me trazer esses dados. E você também pode encontrar os e-mails corporativos desde que eles sejam públicos, tá? Por exemplo, se eu ir nessa Snuvio aqui, a Snuvio ela vai fazer um rastreamento dentro né, das redes. Vamos imaginar que o CTO do Itaú fez uma palestra e lá na palestra ele colocou no slide share o PDF dele lá na rede social. Eles vão ter um robozinho que vai lá, vai coletar aquela informação que é pública e vai trazer para você. Então, cuidem, logicamente, em toda uma questão de LGPD aqui, eu não sou especialista em LGPD, vocês têm que conversar com as próprias ferramentas, mas a gente não envia para e-mail pessoal, tá? A gente só envia para e-mails corporativos, desde que esses e-mails corporativos tenham ali esses dados de forma pública. Então, aqui tem várias ferramentas, eu uso todas elas, tá? Todas elas têm uma versão gratuita também, você pode testar e paga. A que a gente mais é parceiro aqui no Brasil é a Snuvio, tá? Mas tem várias outras ferramentas. Gosto de usar o Google Alertas porque, imagina, vamos pegar esse caso aí do Itaú. Se eu colocar no Google Alertas Itaú, por exemplo, todo dia de manhã na minha caixa vai aparecer notícias sobre o Itaú. O Itaú acabou de comprar parte da XP, o Itaú XXX. Então, assim, são informações. A hora que o meu vendedor for prospectar, for conversar com um executivo, ele pode usar isso como um rapport, como um argumento de prospecção. Então, essas são algumas ferramentas. Beleza. Vamos imaginar
Vocês vão falar assim, pô, Edu, que bacana, tu apresentou várias ferramentas, agora eu vou encontrar, né, o e-mail do meu decisor e vai ser sucesso. Isso aqui é só a ponta do iceberg, isso aqui é só o início. Porque depois que você tem o contato da pessoa, o dado, você precisa, primeiro, organizar esse dado e ter uma boa proposta de valor para que essa pessoa responda a você. Então, a gente vai usar ferramentas de automação em CRM, que, logicamente, aqui no meu caso, eu uso o Sharp Spring, mas para não só atender para o meu lado, né, ser tendencioso para o meu lado, eu posso citar a HubSpot, que é o nosso principal concorrente. Também você pode usar uma estratégia de ABM dentro da HubSpot, e tem a Demandbase, que é uma ferramenta específica para Account-Based Marketing, só que eles estão muito focados nos Estados Unidos, ainda não atuam muito no Brasil, não chegou aqui ainda. Tá? Então, o que a gente faz? Tanto a Sharp Spring como a HubSpot, a gente adapta a ferramenta para cada vez mais essas ferramentas atuarem na metodologia de ABM. A Sharp Spring tem um planejamento de até dezembro desse ano se transformar numa empresa, um software 100% de ABM. Então, a gente está mudando toda a estrutura do nosso CRM, porque o mercado está solicitando isso, e essa é uma estratégia do futuro. Tá? E aí tem duas ferramentas aqui abaixo, Salesflow, são ferramentas que elas automatizam o LinkedIn. Então, você envia conexão, a pessoa responde, aceita, então tem uma série de conexões que você pode utilizar. E por último, tem o conteúdo personalizado por vídeo. Tá? Então, a gente usa muito o Vidyard, que é uma plataforma de vídeo que a gente integra com a Sharp Spring, eu vou mostrar para vocês, e aí a gente pode, então, enviar um vídeo customizado para os nossos prospects, beleza? Então, essas são todas as ferramentas aqui que vocês podem utilizar, que a gente utiliza bastante aqui na Sharp. A gente mais utiliza LinkedIn, Snovel, Sharp Spring e Vidyard, tá? Essas 4 ferramentas de forma integrada é como a gente roda o nosso ABM aqui na Sharp Spring. Bom, vamos lá. Vocês já sabem qual é a equipe que vocês precisam ter, e eu preciso que vocês me digam no chat se está fazendo sentido, se tem muita dúvida ainda, se vocês estão me entendendo bem, mas agora vai ficando um pouquinho mais claro. Vamos lá, então é importante sempre o feedback de vocês aí. Imagina que vocês, tá? Valeu, Lucas. Vocês já tenham aí quem são as pessoas, vocês já sabem quais são as ferramentas, e vocês entenderam brevemente o conceito, porque como eu tenho pouco tempo aqui, eu estou fazendo algo bem sucinto para vocês, tá? Mas assim, vocês entenderam o conceito. Atrair grandes contas. Vocês sabem que vocês precisam de um time para isso e tem as ferramentas necessárias. Por onde eu começo? Vocês precisam criar as campanhas, são as Sales Play. Então, o que são essas campanhas? Elas são campanhas, são orquestradas, né, para alcançar o objetivo, que é, por exemplo, se conectar com grandes empresas, com o C-Level, com grandes tomadores de decisão. Beleza. Isso é composto como? Por várias etapas, que são pontos de contato, né, esses touch points, de forma valiosa, agregando valor com as personas que vocês gostariam de entrar em contato. E isso a gente utiliza diversos canais. Vai desde o LinkedIn, e-mail, telefone, WhatsApp, enfim, com os atores que vocês precisam atuar ali, que são vários, são todos os influenciadores da decisão. Então, isso é uma sales play, é como se fosse uma campanha do ABM, tá? Mas para fazer essa campanha, a gente tem que pensar o seguinte, até que ponto vai ser personalizada a minha campanha? Então, no ABM, a gente tem essa pirâmide, que é o seguinte, a gente tem o one-to-one, que é 1 para 1. Então, se eu quero, por exemplo, entrar em contato com o Itaú, o CTO do Itaú, eu vou criar um e-mail só para ele. Eu vou escrever no LinkedIn, eu vou acessar o perfil do LinkedIn dele, falar, pô, que bacana que você já trabalhou em tal empresa, agora eu vi que o Itaú está com esses desafios. Então, você cria algo para ele. Não é nada em massa, não é customizado assim para um segmento. A gente está falando só para aquela pessoa, beleza? Então, esse é o one-to-one. A gente pode falar one-to-few, a gente pode pegar aqui, por exemplo, mercado de fintech. Mercado de fintech tem particularidades, então todo CTO de uma fintech tem dores em comum. Então por que eu não crio algo similar e eu prospecto esses prospects de forma similar, essas accounts, né? E tem o one-to-many, que eu posso fazer o mais variado, que eu posso criar um conteúdo um pouco mais genérico para ganhar escala, porém, isso aqui é um tier, que não é um contrato muito grande como lá no one-to-one. Lá no one-to-one eu estou falando do Itaú, grandes contas, sei lá, um projeto de 100 mil reais. Aqui eu estou falando de um projeto de 10 mil reais, aqui eu estou falando de um projeto de R$1.000 por mês. Então, tem como calibrar isso? Isso vocês vão sentir na prática. Vocês podem começar a personalizar muito para um público pequeno e ver que não está tendo resultado. De repente você pode escalar um pouco a estratégia. De repente você está fazendo um conteúdo pouco personalizado, não está tendo taxa de conversão. Você começa a testar mais personalização e assim por diante. Tudo isso é teste. Beleza?
Ok, beleza. Cristiane, Thelma, obrigado então, pelo feedback. Então, assim, gente, quanto mais para cima aqui dessa pirâmide, mais você vai alinhar marketing e vendas, mais você vai investir. Por exemplo, no Itaú, que é o exemplo aqui, que é o Tier A, eu vou enviar para ele, por exemplo, um kit de café com uma Nespresso. Sei lá, vai custar R$ 300. Eu posso investir tudo isso nesse cliente, enviar um brinde desse? Posso, porque o meu ticket médio aqui, o meu contrato é alto. Um cliente que é pequeno, que vai me gerar uma receita de R$ 1.000 por mês, será que eu posso enviar pelo correio um brinde para ele ou será que vai ficar muito caro para a minha operação? Então, isso você vai ter que ir analisando e o ABM ele trata muito dessas estratégias de forma personalizada. Bom, eu vou dar 2 exemplos de plays para vocês aqui que a gente faz aqui na SharpSpring. A primeira delas para dono de agência. Então, imagina que eu tenho um dono de agência, eu sou a SharpSpring, sou uma ferramenta de automação white label e eu quero vender meu produto para essa agência. Então, qual que é a proposta de valor que eu preciso entregar para esse cliente? Ele quer ser lucrativo. O dono da Outmarket, o Alexandre, ele quer ser lucrativo na agência dele, assim como todo dono de uma agência. Então, como é que eu posso precificar o meu serviço e oferecer um portfólio mais lucrativo para meus clientes? Então, essa é a proposta de valor que eu preciso entregar. Então, quando eu envio um e-mail, eu envio uma carta pelo correio, eu faço uma abordagem no LinkedIn para o dono de uma agência, eu não chego falando, olha, eu sou a SharpSpring, sou linda e maravilhosa, sou um dos maiores CRMs do mundo. Não adianta você chegar com esse tipo de abordagem. Você tem que construir uma proposta de valor. Você convidando, por exemplo, o dono da agência para conversar contigo, porque você preparou um material que é compartilhar com ele um material que vai ajudar no dia a dia dele, uma dor real que ele tem, aí ele vai querer conversar contigo. Pô, Edu, que bacana a tua abordagem. Então, ele vai conversar comigo. E eu ofereço um café para ele. Então, ele vai receber um cafezinho, né? Vai pelo correio esse café, eu confirmo o CEP dele, eu vou mostrar para vocês depois. E aí, então, a gente vai tomar um café juntos e vai conversar sobre os desafios da agência dele. No segundo caso, eu preciso prospectar um especialista em CRM, né, um digital CRM ou um analista de inbound marketing. O desafio dele não é ser lucrativo, o desafio dele é ter sucesso profissional e entregar resultado na empresa que ele trabalha. Então, se ele precisa disso, qual que é a minha abordagem com ele? Vou falar o seguinte, fulano, como os principais profissionais do mercado estão trabalhando com novas tecnologias? Então, eu tenho um material onde eu apresento, os nossos executivos apresentam para esse profissional metodologias como o Winning by Design, que é a metodologia usada no Vale do Silício, ABM, como eu estou explicando aqui para vocês. Então, imagina você como um profissional receber uma abordagem que a gente vai pagar um curso para você, a gente fez uma parceria com uma escola em São Paulo, que é a Gubec, elas têm um curso junto conosco, é R$ 1.100 esse curso. A gente vai lá e paga esse curso profissional, fala, vai lá, estuda, são novas metodologias, e eu espero que um dia a gente tenha uma oportunidade de conversar com você para implementar a SharpSpring aí na tua agência. Então, isso é incrível para o profissional, é incrível para quem está prospectando, isso gera valor. Não é simplesmente falar que a minha empresa é linda, maravilhosa, e tem gente que ainda coloca, tu tens 30 minutos na segunda-feira às 11 horas para conversar comigo? Essa abordagem não funciona mais, está todo mundo tentando fazer uma abordagem dessa forma. Então, como é que eu posso criar valor para isso? Esse aqui é um exemplo de um e-mail, tá, que a gente envia. Esse aqui, inclusive, é uma play de tier C, mas aqui é para dentro da base. Então, por exemplo, a gente convida... Aqui é uma agência parceira nossa, que é o Ricardo, por exemplo. Então, eu tenho uma plaquinha, um vídeo que eu fiz para o Ricardo, tá? Então, o Ricardo ele vai receber um vídeo e falar: olá, Ricardo, aqui é o Edu, tudo bem? Eu queria fazer um convite contigo para bater um papo, falando de XYZ. E eu queria também só confirmar se esse é o teu endereço, porque eu quero enviar um café aí na tua casa, ou pode ser na tua agência, tu confirma o endereço e vamos marcar esse bate-papo? Quando a pessoa abre o e-mail, olha aquela plaquinha com o nome dela escrito, ela clica, tem um vídeo para ela, dificilmente ela vai ignorar o teu e-mail. No máximo, ela vai falar: Edu, obrigado, sensacional, mas não é o momento da gente conversar. Mas a pessoa pelo menos vai responder. As taxas de abertura dos meus e-mails são de 72%. Eu tenho taxas de conversão, de prospecção de plays, né, que variam entre 25% a 40% de conversão. Por quê? Porque tudo muito personalizado. Então, esse é um exemplo de play que a gente faz aqui na SharpSpring. Beleza? Bom, vamos lá, pelo tempo. Pré-play. O que é uma pré-play? Imagina que você não tem, você pode sim, lá naquelas ferramentas que eu falei, no Lucha, Apollo, Snuvio, você pode ir lá e coletar e-mails. Ok, só que esses leads são frios. Imagina se você pudesse ir no LinkedIn, e você pode, com a tua agência, a Outmarket, inclusive uma agência especializada nisso,
A Hotmart vai fazer uma campanha para você, onde vai fazer um micro-target, aparecer os anúncios da minha empresa só para profissionais que trabalham no Itaú. Você tem como fazer isso. Você vai custar alto essa campanha? Vai, mas você vai impactar só aquela pessoa que realmente tem fit, tem potencial para fechar um contrato contigo. Então, a Sales Play é você criar um anúncio e uma campanha para aquele cliente. Esse aqui é um exemplo. Essa Made Marketing era um prospect nosso, uma conta desejo. Então, quando ele acessava a nossa landing page para participar de um evento nosso, estava a logo dele aqui. Qual que é a taxa de conversão de uma landing page dessa? Ela chega a variar de 50% a 90%. Por quê? Porque a pessoa vê a logo da empresa dele na landing page. E você pode colocar anúncios, né, display gráfico, no LinkedIn só para aquelas empresas. Então, isso é uma pré-play. Isso aqui vai gerar lead para vocês. E esses leads vão ser abordados por IBM depois. E aqui, gente, a gente chegou no slide, assim, esse aqui é o principal slide da apresentação, na verdade. Esse aqui é o mapa do tesouro, tá? Esse aqui é realmente tudo que a gente fez aqui na Sharp Spring para guiar, né, o nosso caminho, as estratégias, é uma matriz de atividades para implementar um projeto de IBM. É simples fazer isso? Não é simples, mas aqui tem um pequeno roteiro para vocês não começarem do zero. Então, o que a gente faz primeiro? Definição do perfil ideal de cliente. Eu vou entrevistar os meus clientes, eu vou revisar o meu ICP, eu vou conversar com o time de marketing, de vendas, de atendimento e vou documentar isso. Porque muitas vezes a gente acha que conhece o nosso perfil ideal de cliente, mas não adianta ser algo só empírico, a gente tem que entrevistar os nossos clientes e formatar isso. Beleza, acertamos o ICP. Vamos construir as listas. LinkedIn, Takeify, como eu falei para vocês, né? Find That Lead, Apollo, tem um monte de ferramenta. E vocês também, claro, podem fazer as pré-plays no LinkedIn para gerar leads. Quando você faz uma pré-play e não coleta o dado, o lead é bem mais qualificado, porque você já atingiu ele e já conhece a tua empresa. E você também usar vamos dizer assim, do ecossistema da tua indústria. Nós somos focados em agência. Então, a gente vai na Brad, na BAP, Abracom, coletar dados, né, e fazer parcerias com essas empresas. E no próprio CRM da Sharp Spring, se você usa um CRM hoje, faz inbound marketing, por exemplo, o inbound está gerando leads qualificados, lead scoring potenciais, que você pode prospectar em IBM também. Beleza. Sabemos o ICP, coletamos as listas, a gente vai aqui, então, criar os templates, né? Os templates. Eu vou criar prova social, eu vou definir uma proposta de valor, igual eu falei para vocês. Não é só chegar e enviar um e-mail com copy, com os pain points lá, com as dores do cliente. Não, tem que ser uma proposta de valor muito bem definida. Definir um script para o SDR, por telefone, criar templates de e-mail, de vídeo e assim por diante. Fez isso? Eu tenho a minha construção de proposta de valor, eu tenho um conteúdo? Legal. Como é que vai ser a cadência? Então, dentro da Sharp Spring, a gente coloca no dia 1, se conectar com a pessoa no LinkedIn. No dia 2, disparar o primeiro e-mail. Dia 3, entrar em contato com a empresa e tentar o telefone do tomador de decisão, convidar para um evento. E tem uma série de ações que a gente faz uma cadência de prospecção, um workflow mesmo, tá? Beleza, fizemos isso, a gente vai ter que ter materiais de apoio. Imagina que o teu time comercial consegue uma reunião com o CTO do Itaú, é o nosso exemplo de hoje. Ele vai falar, tá, mas vocês já atendem algum cliente do meu porte? Ah, sim, atendemos já, a gente atende, sei lá, o Nubank. Ah, legal, vocês têm um case, alguma coisa? Temos. Pronto, você está preparado. Então, para isso, você precisa que o marketing dê os materiais de apoio para você. E, por último, definir os indicadores. Quantas plays eu estou rodando, quantas reuniões eu estou agendando, qual é a minha taxa de abertura, qual é a minha taxa de nova receita gerada e assim por diante, tá bom? Então, bem legal aí esse slide para vocês. E aqui, por último, tá? Seria aqui uma forma lógica que eu já expliquei ali, só que num outro formato para a gente fixar cada vez mais. Definir o ICP, criar a proposta de valor, criar as listas, escolher os canais, será que vai ser e-mail, será que vai ser LinkedIn, quais são os canais que eu vou escolher, vai ser pelo correio, eu vou ter que ligar, eu tenho o número de telefone dessa pessoa, planejar essas plays, são as campanhas, definir os fluxos, analisar os resultados. Então, tudo isso passei aqui com vocês durante esse período aí, respeitando o tempo também do webinar. Então, queria muito fazer um reforço aqui para vocês se conectarem comigo no LinkedIn. Se vocês tiverem interesse sobre a IBM, tá? Quiser conversar comigo, mais materiais, trocar experiência. Ah, Edu, eu quero me transformar num profissional especializado em IBM. Eu diria que esse é o futuro. Eu estou me especializando muito nessa vertente aí do marketing e vendas. É o futuro aqui no Brasil, já é nos Estados Unidos.
Então, podemos trocar links, experiências, então entre em contato comigo lá. Tem um podcast muito legal que o pessoal colocou aí também, que eu já gravei um podcast sobre ABM com o pessoal da Outbound. Tenho vários outros conteúdos aí, então conecta comigo lá no LinkedIn. E quem quiser implementar a SharpSpring, que é uma plataforma que a gente pode implementar o ABM, a Hotmart, nossa parceira aqui também, entre em contato conosco para a gente também fazer um projeto para vocês. É a estratégia do futuro. Hoje, 22% dos nossos leads gerados vêm dessa estratégia. E são grandes contratos, né? São leads com potencial muito maior, contas com potencial muito maior do que leads de inbound, por exemplo, ou outbound. Tá bom? Então, gente, eu vou para as perguntas aqui. O Léo aí também acho que vai me ajudar, vai entrar, mas eu queria o feedback de vocês aí. Se vocês... Tá tudo certinho aí, enquanto eu vou lendo as perguntas, o Léo vai dando um recadinho para vocês e vão me passando o feedback do que vocês acharam da apresentação, galera. Show, espero que vocês Eduardo. tenham gostado. Vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta, mas antes vou agradecer o pessoal super engajado, todo mundo do começo ao fim aqui assistindo com a gente, interagindo, temos bastante dúvidas, então vamos perder muito tempo não, mas como você mesmo comentou, tá o QR Code na tela, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho do serviço da Hotmart. Nós entregamos esse tipo de solução, contamos com parceiro, como o Eduardo da SharpSpring, e fiquem à vontade, temos um time de especialistas ali para falarem com vocês sobre o assunto, então não deixem de contactar para a gente aprofundar no assunto e entender como que a gente consegue ajudar de fato a empresa de tecnologia de vocês. Eduardo, uma dúvida que eu anotei aqui no começo foi um pouquinho até puxando para o time de marketing, que eu acredito que, como tem muitas pessoas aqui da área de marketing em si, quando você falou do time ali que compõe o time de ABM, você comentou do time de marketing, que é responsável ali por criar conteúdos e ações personalizadas para cada conta, para apoiar ali no fechamento. E aí, quais seriam esses... Você pode dar alguns exemplos de tipos de conteúdo que a gente pode utilizar no ABM, falando para essas ações personalizadas? Do lado do marketing. Bacana. Quando você faz uma pré-play, que é aquelas abordagens pelo LinkedIn para gerar demandas, gerar leads, né, qualificados para depois o teu time comercial prospectar, você precisa entregar um conteúdo de alto valor. Então, esse conteúdo de alto valor pode ser um webinar? Pode, mas ele tem que ter uma roupagem nova. Hoje em dia a gente está saturado também, né? Muitas vezes. Por exemplo, a gente está participando aqui de um evento, um evento que a Outmarketing, ela fez toda uma pauta, está se organizando durante muito tempo, tem toda uma padronização, pega referências de pessoas do mercado para fazer isso. Então, esse é um conteúdo de valor, é um exemplo hoje aqui, né, Léo? Acho que a própria Hotmart está dando um exemplo de um conteúdo que marketing pode gerar. Lá na SharpSpring, por exemplo, a gente faz como se fosse masterclass, assim, a gente faz toda quarta-feira às 19 horas, 3 semanas seguidas, a gente oferece um conteúdo, um webinar com um especialista, e ao final ainda, a gente, além de entregar aquela experiência ao vivo, como a gente está fazendo aqui, após o evento, a gente envia outros materiais de apoio. Por exemplo, entrevistas com legendas, porque a gente tem muito material lá dos gringos em inglês, então a gente traduz, envia para o pessoal. Pô, você gostou do webinar de ABM? Que tal um conteúdo para complementar um pouco mais do que você aprendeu nesse webinar? Então, assim, é uma experiência. Então, o time de marketing hoje que faz uma estratégia, ele precisa realmente, ele precisa entregar algo além do que o mercado entrega. Então, assim, quando a gente falava lá atrás de e-book, né, a gente falava, pô, e-book, todo mundo fazendo. Aí começou uma galera a dar Ctrl+C, Ctrl+V no blog post, começou a jogar num PDF, exportar e um e-book. Então, isso aí queima o mercado. Mesma coisa o webinar. Vocês estão participando aqui hoje, vocês estão gostando do conteúdo, a próxima vez que a Hotmart fazer um conteúdo, vocês vão se engajar com o conteúdo de novo. Por quê? Porque é um conteúdo bom. Então, assim, não muda muito os formatos. O que muda é uma roupagem, é agregar valor. A gente faz muito webinars em sequência, com material rico, tá? E a gente gosta muito, dá para fazer estudos, o pessoal gosta muito de estudo e tendência de mercado. Então, por exemplo, se unir com outras empresas, fazer pesquisa, tendência de mercado, fazer pílulas, recortes de entrevistas com especialistas da área. Então, essas são estratégias que você pode utilizar. Nos Estados Unidos hoje, o que mais está gerando conversão, eu vejo os grandes players usando, são os guias definitivos.
Então, imagina assim, ó, você precisa criar um material que a tua persona, que ela precisa aprender sobre, por exemplo, a gente está falando aqui, account-based marketing. A pessoa no mercado que fazer o guia definitivo de account-based marketing, o guia definitivo do inbound marketing, o que é o guia definitivo? É você fazer o melhor conteúdo, é você fazer lá, não é um e-book, é um livro digital de 200 páginas com o melhor conteúdo de inbound, de outbound. Por quê? Você vai ser referência, o teu material é referência. Então, nos Estados Unidos, as empresas estão brigando por isso. Quem tem o melhor guia definitivo sobre tal tema, tal assunto? Então, o marketing tem que buscar esse tipo de qualidade para gerar os leads qualificados. Show, Eduardo. Pô, esclarecedor. Partindo agora para as dúvidas aqui do Q&A que o pessoal foi mandando, a Olivia, no começo ali onde você estava apresentando os funis, que estava na tela, né? Ela comenta, entendo que o ideal é ter o inbound marketing ativo para alcançar um volume maior de empresas e o ABM deve ser usado para grandes contas e de forma bem direcionada. É isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Não significa que eu estou falando aqui de ABM que você para com o inbound ou para com o outbound. Na verdade, eu trabalho com as três estratégias, né? Eu tenho lá a mídia paga, eu tenho todo o trabalho, né, de conteúdo. Só que o inbound hoje, por exemplo, você não, por mais que você entenda quais são as palavras-chave, por mais que você faça uma boa linha editorial, nem sempre as pessoas que vão levantar a mão no teu site ou vão acessar o teu site Material Rico são as pessoas em potencial para você. Sim. No ABM, tu já pode cortar um pouco esse caminho. Claro que a pessoa que vem de inbound, ela vem muito mais qualificada, porque ela está consumindo teu conteúdo, conhece você. Então, assim, Olivia, tu precisa trabalhar todas as frentes. Hoje, tem vários livros da área, né? Tem um livro muito conhecido sobre, mais de startups, assim, são sobre os canais, né? Os 17 canais de geração de demanda. Lá vai ter todos eles, vai ter outbound, vai ter o inbound, vai ter, né, dentro do outbound tem mídia paga, pode ter, enfim, uma série de outros. Então, assim, dentro desses 17 canais, o IBM é só mais um. Não é o exclusivo, não é o único, mas o teu pensamento está correto, tá? A gente tem que trabalhar o inbound, de repente, para um lead com ticket médio um pouco menor, porque muitas vezes o C-Level lá, a gente brincando aqui, né? O C-Level, o CTO do Itaú não vai baixar um e-book, não vai participar de um webinar. Então, como é que eu convido ele para ter um bate-papo comercial comigo? Através de uma experiência diferenciada. Show demais, Eduardo. Teve uma que veio até em anônimo, que acho que pergunta do time, né? Qual time deve contratar? E foi logo no início, eu acredito que você já tenha até respondido durante a apresentação em si, que foi até um slide que você apresentou ali. E aí, então, passando essa para o Luiz Felipe, ele pergunta como lidar de forma correta ao nível de compliance na hora de oferecer almoços e brindes. Qual a forma correta de lidar com isso? Assim, oferecer... assim, ó, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes pode parecer agressivo, né? Você oferecer um brinde. Tem empresas, por exemplo, que realmente tem uma área um pouco mais rígida de não aceitar algum brinde ou outro. Tudo é muito, tá, Luiz Felipe? É tateando o mercado mesmo, sabe? A gente nunca teve uma experiência negativa, assim, por exemplo, em relação a isso. A gente sempre entrou nesses clientes, muitas vezes maiores, né, ou clientes que são multinacionais. Eu atendo, inclusive, clientes que são bem rígidos nesse sentido. Aí você pode, por exemplo, convidar a pessoa para um evento com ingresso VIP, que seria algo menos agressivo do que oferecer um almoço para a pessoa. Mas, assim, ó, eu rodo várias plays. Em algum momento você pode lidar com esse tipo de situação que seja um pouco complexo, né, do outro lado, mas eu não tive nenhuma experiência negativa nesse sentido, então eu não tenho nenhuma experiência que eu possa te dar concreta, assim, de cuidados que você pode tomar. Mais você analisar, de repente, empresas multinacionais, né, que tem uma área de compliance um pouco mais rígida, talvez nesses casos tomar um pouco mais contato com o brinde. E eu estou falando o brinde porque ele gera uma taxa de conversão muito alta. A gente tem uma Play, por exemplo, que a gente oferece 6 meses de Spotify com uma curadoria de conteúdo para a pessoa. Então, ela aceita conversar com a gente dá um gift card para ela e ela ainda recebe uma curadoria de conteúdo. Isso é muito legal. Mas, às vezes, não precisa de brinde. Às vezes, vou te dar um exemplo, tá? Você acessar a página do LinkedIn do teu prospect, usar o vídeo, aquela ferramenta de vídeo, e você compartilhar a tela. Olha, estou aqui analisando o teu perfil, que legal que tu já trabalhou em tal empresa,
Pô, estou muito interessado, queria muito conversar contigo. De repente, uma abordagem que nem envolve brinde, mas é altamente personalizada, e a pessoa sentiu que você realmente pesquisou sobre ela, está interessado sobre ela, quer trocar experiência no caso, ela pode aceitar o teu convite também. Então, de repente, empresas de tier A muito grandes, para evitar um problema de compliance dentro da tua área, tu não evita brindes, mas naquelas empresas tier B, tier C, de repente tu pode usar alguma estratégia de gift card e tudo mais. Bom, Eduardo, temos mais algumas dúvidas aqui. Respondendo da Lais, ela perguntou que perdeu o comecinho da palestra, se ela consegue assistir a gravação. Já respondendo as demais pessoas, sim. No final do evento, a gente vai mandar para vocês toda a gravação, a apresentação também. E aí, partindo para as perguntas, Eduardo, para a gente finalizar ali até umas 5h15 no máximo, mantendo o prazo do evento. O Anderson Barros, ele perguntou se teria um case importante para alinhar tráfego pago e estratégia de ABM. Com certeza, tá? Tráfego pago, por exemplo, a gente usa muito o LinkedIn, né? O próprio LinkedIn, através de microtargeting. Então, a gente consegue mapear, a gente separa para o time de marketing uma lista de desejo, por exemplo, de 100 empresas, tá? Então, a Sharp Spring, ela quer ativar essas 100 empresas até o terceiro trimestre de 2022. O marketing vai fazer toda a parte, né, gráfica e os anúncios, e ele vai lá no LinkedIn, vai selecionar as empresas que estão na lista de desejo e vai ser mídia paga. Você vai pagar lá R$14 o clique, como eu falei, né? Mas o LinkedIn, o CPC é bem alto, mas a taxa de conversão vai ser muito alta. Então, a gente usa muito o tráfego pago numa estratégia de ABM, tá, Anderson? Boa. E a Lais, ela perguntou também ainda sobre ferramenta, né? Qual ferramenta traz o stack de tecnologia usado pela empresa? Qual ferramenta traz? Assim, eu mostrei essas pilhas de tecnologia, são Acho que aquelas você que eu mostrei. já até trouxe ali, né? Lais, depois a gente compartilha o conteúdo também até em relação às ferramentas. As que eu mais uso só para ali, para Liza, né? Eu uso a própria Sharp Spring como CRM, eu uso o LinkedIn para mapeamento de mercado, uso o Snuvio, que é uma ferramenta que consegue encontrar dados corporativos, aí faz automação na Sharp, e aí depois eu tenho o Vidger, que é uma ferramenta de vídeo que eu integro aos e-mails da Sharp Spring para dar uma experiência personalizada. Boa. A Milena fez uma bem interessante aqui também, poderia dar dicas de como fazer uma abordagem personalizada e enviar brindes pelo correio sem parecer que estamos puxando o saco da empresa? Legal, Milena. Só para a Laís ali, ela falou ali no chat, né? Ó, descobrir se uma empresa usa a AWS. A Snuvio e a Datanyze conseguem isso, tá? A Snuvio e Datanyze. A Datanyze é uma ferramenta bem mais cara, a Snuvio é uma ferramenta bem mais de entrada, bem mais acessível, mas daí tu tem que ir testando e ver qual está dentro da tua realidade. O Datanyze é a melhor ferramenta do mundo, mas ela vai custar algumas centenas de dólares aí. Já a Snuvio é uma ferramenta mais acessível. Sobre a Milena, isso aí é muito como você aborda, vai muito da tua narrativa, da linha editorial, entendeu? Eu acho que tu tem uma boa pessoa de copy, um bom redator, assim, para ter empatia, muitas vezes, para não ser tão duro na comunicação, acho que pode te ajudar, tá? Mas é muito mais uma questão de narrativa, que eu poderia te dizer assim, de a gente conseguir realmente ser simpático na nossa comunicação. Boa. Partindo para a próxima, perguntam do e-mail marketing. O e-mail marketing de fato funciona para a estratégia ou devemos deixar ele para o e-mail em si para o inbound e outbound? O e-mail, eu tenho uma play dentro da Sharp Spring que virou case, que é 72% taxa de abertura. Então, eu acho que responde. Agora, significa que vai ser o único canal? Não, muitas vezes o teu público... tu consegue por LinkedIn uma conexão melhor, só que por LinkedIn tem empresas, por exemplo, que os tomadores de decisão não estão no LinkedIn. Então, é muito mais em você pegar o teu ACP, o teu perfil de cliente, ver quais são os canais que ele realmente consome conteúdo. É que o e-mail corporativo, tu usa ele para tudo, tu tá trocando e-mails. Eu aqui com o Léo, para organizar esse evento, a gente trocou e-mails, então eu tô lá. Eu sou o cara ainda que é zero inbox, né? Eu tô lá, entrou um e-mail, eu tô sempre limpando minha caixa. Então, pessoas que são de C-level, muitas vezes, ou que trabalham, né, em cargos de gestão, eles sempre estão de olho no e-mail para organizar o seu dia a dia. A gente fez uma play, inclusive, que a gente envia uma notificação por e-mail no domingo à noite,
porque a gente percebeu que muitas pessoas estavam domingo à noite, antes de chegar na segunda-feira, quer organizar a caixa, e a gente começou a ter abertura ali. Então, assim, é teste, é você entender realmente se faz sentido ou não para aquele perfil e testar. Boa, Eduardo. Temos mais 3 perguntinhas só para a gente finalizar, que uma é do Luiz Felipe, que ele pergunta, no formato de microvídeos de apresentação, qual seria a duração ideal do vídeo? Seria bom já mostrar o valor agregado ou somente uma apresentação mais simples mesmo? Legal, legal. Luiz Felipe, eu uso assim, ó, na Chaves, já testei. Falei, ó, desde 2017, né? Hoje a minha apresentação, meu pitch comercial mesmo, num microvídeo, ele vai até 2 minutos. 1 minuto e meio, 2 minutos. Nisso eu faço uma apresentação, eu tenho um compartilhamento de tela, eu fico aparecendo meu rosto também no vídeo, tá? Para dar um pouco mais, né, enfim, de empatia mesmo, a pessoa me vê minha cara ali e tal. Então, assim, eu uso o vídeo 1 minuto e meio, 2 minutos, e eu faço um pitch rápido, bem dinâmico, eu treino bastante para gravar essa apresentação. Bom, faço isso desde 2017, né? Então, tu já tem bem decorado ali o teu pitch, mas, assim, não pode ser muito longo, tá? Você tem que passar a tua proposta de valor. O que a pessoa espera, né, desse teu convite? Então, tu tem que se apresentar, rapidamente falar da tua solução e mostrar por que aquela pessoa iria investir 30 minutos para conversar com você e não com outro fornecedor. Então, esse é o teu desafio. Em 1 minuto e meio, tem que se virar ali no 1 minuto e meio. Significa que isso é uma regra escrita em pedras? Não, é o que eu estou testando, o que eu fiz e o que funcionou para mim. Mas eu não gosto de vídeos longos, por exemplo. Show. Partindo para as últimas 2 agora, a Carol Martins, ela pergunta, o LinkedIn permite que eu crie anúncio direcionado somente para uma empresa, por exemplo? Aí ela dá um exemplo, né? Que ela quer que o anúncio do LinkedIn apareça apenas para os cargos de coordenação e analistas de marketing da Outmarket, por exemplo. Isso é possível? Beleza. Carol, assim, ó, eu não sou o grande especialista em LinkedIn Ads, porque né, a gente tem um parceiro que faz isso para a gente. Mas assim, ó, depende do inventário, tá? Então, o que é o inventário? Assim, se a empresa é muito pequena, tá? Tem poucos colaboradores, às vezes o próprio algoritmo do LinkedIn não consegue entregar dentro daquele público. Agora, quando a gente fala de um Itaú, sei lá, de um B2W, sabe, grandes empresas, aí ele tem um inventário maior e você consegue espalhar, né, ali o teu anúncio para aquele conjunto de pessoas. Então, tu vai ter que testar, não é difícil, você selecionar lá as empresas, só que o LinkedIn ele pode te dar uma tratativa de que a tua audiência está muito baixa, né? Não tem um inventário suficiente para mostrar o teu anúncio. Então, realmente, tu teria que escolher empresas maiores. Mas se você escolher grandes empresas, médias empresas, aí tu consegue, sim, selecionar cargo, empresa e assim por diante. Boa. E a última dúvida aqui do Q&A veio em anônimo, como melhorar o engajamento nas campanhas de outbound? Já Assim, bem genérica a pergunta, né? Não, melhorar as campanhas de outbound, tem vários tipos de campanha de outbound, então eu vou imaginar que é mais uma prospecção ativa, vamos dizer assim, né? Então, dentro de uma campanha de prospecção ativa de outbound, a taxa de engajamento das campanhas é personalização. A gente falou de IBM, é hiperpersonalização, mas no outbound também existe, né, a personalização. Quando você vai fazer uma campanha de outbound, no mínimo você tem que selecionar segmento, cargo, você usar muitas variáveis no e-mail, por exemplo, você customizar muito uma landing page, né, na parte de customização. Então, são um pouco dessas estratégias que eu falei aqui agora também são utilizadas no outbound, só que daí você ganha uma escala um pouco maior. Ao invés de ser 1-para-1, one-to-one, você vai expandir, vai fazer, né, um pouco mais variado, um pouco mais genérico o conteúdo, mas mantendo uma taxa de personalização. E outbound é muito filtro, é muito segmentação, enfim, é bem amplo, daí a gente teria que ter mais, se envolver mais no tema aí de outbound também, teria que ter mais tempo para discutir, tá bom? Boa. Eduardo, para a gente não estender mais, queria agradecer novamente sua participação, agradecer todas as pessoas que permaneceram com a gente aqui em mais um dia de webinar. Tem muita gente engajando bastante aqui no chat com a gente. Caso tenham dúvidas, pessoal, vocês têm o e-mail da Juga, que foi o e-mail que foi disparado até do lado da Outmarketing. Tem o e-mail do Eduardo, que ficou na apresentação. Como a gente vai mandar a apresentação também, e aqui no chat já mandou também o LinkedIn do próprio Eduardo, o meu LinkedIn, então conecte
conecte com a gente, nos adicione e, caso de mais dúvidas, fiquem 100% à vontade para enviar por lá. A gente está realmente partindo para a finalização, até para manter o escopo do evento em si, o horário que a gente tinha previsto ali. Deixa na tela, novamente, o convite para vocês conhecerem a Hotmart, quem ainda não conhece. Nós entregamos, de fato, soluções de ABM também. Eduardo apoia a gente também com uma parceria muito forte do lado da ShopSpring, então conte com a gente, fale com nossos especialistas, escaneie o QR Code que está na tela. E, pessoal, novamente agradecer, já vou passar para o Eduardo finalizar aqui. Sempre passa, Eduardo, caso tenha alguma consideração final também do lado de você que você deixaria ali para o pessoal. E do meu lado, agradecer novamente e deixar o convite para participarem com a gente amanhã. Amanhã a gente vai falar de inbound marketing para empresas de tecnologia. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, então vai ser bem bacana. Quem vai comandar amanhã vai ser a Camila, que ela é da RD Station também. Então, e na sexta-feira, falamos de social selling, aprofundando um pouquinho no LinkedIn que o Eduardo trouxe hoje. Então, vai ser um conteúdo bem bacana também. Então, fiquem um convite para vocês continuarem com a gente durante amanhã e a própria sexta-feira. Eduardo, novamente, muito obrigado pela participação e por compartilhar tanto conteúdo, foi bem rico. Deixa as considerações finais ali, caso você queira deixar um recado geral ali para todo mundo, falando um pouquinho de ABM. Legal, legal. Mariana aí que fez o comentário aí para ser SDR da SharpSpring, me chama lá no LinkedIn, a gente sempre está procurando pessoas, inclusive agora para atuar como SDR aqui na SharpSpring, então é uma grande oportunidade, quem tiver interesse. E é isso, tá o meu LinkedIn ali, se conectem comigo, se vocês quiserem mais materiais ou referência, eu passo para vocês, né? Se tiverem interesse em trabalhar com SDR na SharpSpring ou outras funções também, estamos sempre abertos a trocar experiência. E é isso, gente. A única rede social que eu estou ali ativo é o LinkedIn, não tenho Insta e Twitter, até tenho, mas não uso. E o LinkedIn é o principal canal que vocês podem conversar e trocar experiências ali comigo, tá bom? Então, um abraço, agradeço novamente a Outmarket, nosso parceiro. Quem perguntou ali sobre parceiro para LinkedIn Ads, a Outmarket é especializada aí em LinkedIn Ads, né, no B2B, então pode falar com eles também, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado mesmo, espero que tenham gostado. Show. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos, pessoal. E uma última dúvida aqui que o pessoal mandou. O Franklin, ele mandou alguma comunidade sobre o nosso segmento. A gente tem um grupo bem bacana no LinkedIn, focado em marketing para empresas de tecnologia, marketing e vendas, né? No LinkedIn. Então, o link está aqui no chat também. Eduardo, obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. E até amanhã. Conto com a presença de todos também para mais um dia de webinar. Até mais.